Seja bem-vindo ao Quebrando a Banca. Aqui nessa série de vídeos, a nossa equipe da Praia de Concursos vai resolver todas as questões passadas dos concursos de escrevente do TJ de São Paulo e mostrar como é fácil vencer a VUNESP. Antes de qualquer coisa, deixe sua inscrição aqui no canal, caso você goste do vídeo. Comente aqui embaixo, quero mais questões sobre o concurso do TJSP, que a gente sempre vai postando mais. Além disso, aqui embaixo vai ter os links para você baixar esse material em PDF e também para você participar das nossas imersões no WhatsApp e você também conhecer a nossa mentoria Elite aqui da Praia de Concurso. Então, os links vão estar na descrição. E nesse vídeo nós vamos ver questões da parte de direito sendo resolvidas pelo nosso professor Marco Miguel. Então, confere aí. Questões de direito processual penal da prova de escrevente do TJ de São Paulo 2006. E olha só, essa questão aqui, o assunto dessa questão é muito cobrado nos concursos, então vamos ter muita atenção aqui. Caso o acusado citado por edital não compareça aos atos do processo, nem constitua defensor. Olha só, a resposta está no artigo 366 do CPP, do Código de Processo Penal, que fala assim, ó, se o acusado citado por edital não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do artigo 312. Então, no caso, gente, aqui, ele foi citado por edital. É aquela chamada citação ficta, certo? Ele é citado por edital. E o que pode acontecer quando ele é citado por edital? Ele pode comparecer aos atos do processo, como pode não comparecer. Tá? E aqui está falando, ó, caso o acusado citado por edital não compareça. Beleza. Mas ele pode não comparecer e mandar um advogado. Ele pode o quê? Constituir um advogado. Aí o processo segue o que? A sua revelia. Certo? O processo vai seguir normal, sem que ele seja comunicado dos demais atos. Ele que corra atrás. Tá? Então, ele vai ser assim porque ele não compareceu, porém, ele mandou um advogado, ele constituiu um advogado. Só que preste atenção na questão aqui em cima, ó. Caso o acusado citado por edital não compareça, nem constitua advogado, ele também não mandou um advogado, que é o caso aqui, ó. Nem constitui advogado, o que vai acontecer? Ficarão suspensos o processo, ou seja, o processo para e suspende também o prazo prescricional. O que é a prescrição aqui no penal? É a perda do direito, né, do Estado de aplicar uma pena em decorrência do prazo. Esse prazo fica o quê? Suspenso também. Então, suspende o processo e suspende o prazo prescricional. No entanto, gente, pode o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes. Por exemplo, uma testemunha está lá doente, numa situação de uma doença terminal, e eu preciso do depoimento daquela testemunha. Se for o caso, o juiz pode o quê? Ouvi-la antecipadamente e também o quê? Se for o caso, decretar a prisão preventiva dele. Porque ele acaba o quê? Sendo uma pessoa que não está respondendo aos atos, ao chamamento processual. Tá? Aí vem, comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo, o processo observará o disposto do artigo 394, ou seja, o processo, ele compareceu, o processo vai seguir normalmente. Beleza? Então perceba, ó, que a questão fala,
Caso o acusado citado por e tal não compareça aos atos do processo nem constitua defensor, o que vai acontecer? Ficarão suspensos o processo, aqui, e também o quê? O prazo prescricional. Então, olha só, a letra E, que fala, ó, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo ser determinada as provas consideradas urgentes. Mas vamos ver as outras aqui, ó. Letra A, ficará suspenso o processo, mas continuará fluindo o prazo prescricional? Não. Suspende também o prazo prescricional. Letra bola. Deverá ser decretada a revelia do acusado, tramitando o processo na sua ausência. E, se for o caso, decretar a prisão preventiva. A revelia, gente, é se ele o quê? Constituísse um advogado, constituísse um defensor. Mas aqui ele também não constituiu. Letra C. Deverá ser decretada a prisão preventiva e a suspensão do curso do prazo. Aqui, ó, se for o caso. Aí vem letra D. Seriam nomeados defensor dativo, ou seja, o Estado nomeia um defensor e curador, um responsável a ele? Não, tem nada a ver isso aqui. Falso. Logo, alternativa correta, alternativa E. Tudo bem? Fechamos essa questão aqui e eu vejo você já já na nossa próxima questão de processo penal, tá bom? E olha só, a questão 47 dessa prova, ela foi revogada por alteração legislativa, ou seja, ela não tem mais um valor porque a lei mudou, então ela perdeu a sua validade. Então, nós já passamos para a próxima questão. Olha só, salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. As duas afirmações que se fizeram são regras oriundas do princípio processual. Bom, vamos aqui, apagar tudo aqui, vamos escrever de novo. Olha só, salvo hipótese o quê? De má-fé. Ou seja, a pessoa não fez de propósito, ela não errou de propósito. E fala assim, ó, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Por exemplo, daquela decisão que o juiz deu, cabe o recurso A. Porém, sem má-fé, por erro, a pessoa apresentou um recurso B. Ela interpôs um outro recurso, que não o certo. Ela fez o quê? Ela entrou errado com o recurso. Então fala assim, ó, salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Ou seja, não é porque ela errou qual recurso deveria ser apresentado que ela vai ser prejudicada. E aí fala, se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, ou seja, que o recurso não era o próprio recurso que a pessoa errou, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Então, era o recurso A, era, por exemplo, apelação, e você entrou com um recurso em sentido estrito. Aí o juiz verificou que não teve má-fé da sua parte, o que ele faz? Manda seguir esse recurso, mas de acordo com o procedimento daquele que devia ser o correto. Ou seja, você não é prejudicado por isso. Tudo bem? Aí vem, as duas afirmações que se fizeram são regras oriundas do princípio processual. Bom, esse texto está aqui no artigo 579 do CPP, lá da parte dos recursos, tá? É o texto, ó. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição por outro recurso. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte,
mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Beleza? Beleza. Qual é esse princípio? É isso que ele quer perguntar. E o nome do princípio, o que é? É o princípio da fungibilidade dos recursos. O que é uma coisa fungível? É uma coisa que pode ser o quê? Substituída. Certo? Infungível é aquilo que não pode ser substituída. Fungível é aquilo que pode ser substituído. Então o juiz, ele permitiu o quê? A substituição do recurso, mas desde que não haja o quê? Má fé. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A. Ah, mas por que não é a B? Contraditório, gente, é o princípio do direito de defesa. O contraditório, ele orienta todo o processo. Ah, por que não é a C? Estado de inocência. É aquele princípio que ninguém será considerado culpado, senão com o trânsito em julgado da sentença. É o estado de inocência que não tem nada a ver com isso aqui. Publicidade, que os atos processuais são públicos, né, salvo algumas exceções, e a indisponibilidade, aquilo que a pessoa não pode dispor. Então aqui a correta ficou letra A, certo? Fácil, sem nenhum problema. Não esqueça que nós pulamos da prova a questão 47, porque ela não tinha mais validade. Ela perdeu o seu valor, tendo em vista que foi alterada a lei, tá bom? Então fechamos aqui essa questão e vejo você já já na próxima de Direito Processual Penal, tá bom? Tchau, tchau. E olha só, o CPP, o Código de Processo Penal, admite expressamente, olha só, está escrito no CPP, o recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que esse recurso em sentido estrito é o chamado RESE. Recurso em sentido estrito ou RSE, recurso em sentido estrito. E o que acontece? O artigo 581 fala assim, caberá recurso no sentido estrito, que é o RESE, da decisão, despacho ou sentença. Aqui eu separei apenas o que interessava para a gente. E olha só o que interessava aqui para a gente. Primeiro inciso, que não receber a denúncia ou a queixa, que são as peças de acusação na ação penal. Então, da decisão que não receber denúncia ou queixa, cabe o RESE. Agora, olha a letra B, que receber a denúncia ou a queixa. Não tem um recurso específico aqui. Ela é falsa, porque qual seria a correção aqui, ó? Que não receber denúncia ou queixa. Aí vem o 3. Que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Exceção aqui, gente, é algo que se abre no processo para se discutir primeiro, certo? Como se fosse um incidente. Então eu quero falar que aquele juiz não tem atribuição para julgar. É uma exceção de competência. Ou aquele juiz, ele é impedido, ele não tem o quê? Ele não pode julgar porque ele tem alguma causa de impedimento. É uma exceção de impedimento. Ou aquele juiz, ele é suspeito de ser parcial. É uma exceção de suspeição. E olha só, caberá a RESE que julgar procedentes, ou seja, que julgar o quê? Favoravelmente às exceções, salvo a de suspeição. Olha só a letra D de dado. Que julgar procedente a exceção de suspeição? Não. A exceção de suspeição não cabe o quê? RESE, tá? Cabe o quê? As outras exceções, competência, impedimento, mas de suspeição, não cabe o RESE quando julgar o quê? Procedente. Agora, 24 aqui do 581, que converter a multa em detenção ou prisão simples. Olha a letra E, que converter a pena de detenção em multa. É falso, é o contrário. Certo? É o contrário. É falso. Então a pessoa foi condenada
a multa e depois foi convertida em detenção. Não cabe o quê? Cabe o rese. Agora, é diferente aqui é o contrário. Então, falsa. Aqui fala que decretar a revelia do acusado. Não tem previsão. Não tem previsão expressa. Agora, letra C. Que não receber a denúncia ou a queixa. Logo, essa questão aqui, correta, ela é a C. Por força o quê? Do artigo 581, inciso 1, que não receber a denúncia ou a queixa. Tudo bem? Vejo você já na última questão dessa prova de processo penal, tá bom? Tchau, tchau. A Lei 9.099 de 95, que instituiu os juizados especiais criminais, determina, com relação aos atos processuais, que aqui é os juizados de pequenas causas, né? Então, olha só, o que fala a letra A? Determina, em relação aos atos processuais, que sua prática em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação, exceto por correspondência eletrônica. Olha só, deixa eu até pegar aqui para vocês. Parágrafo 2º do artigo 65. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação. Aqui está excluindo a correspondência eletrônica, o e-mail, por exemplo. Nesse caso, aqui é falsa. Por conta disso, porque inclui também o quê? A correspondência eletrônica. Seria um pouco ilógico, né? Excluir, já que hoje nós temos o quê? Um grande avanço na tecnologia. Aí vem, letra bola. Atendidos os critérios estabelecidos em lei, serão válidos sempre que preencherem as finalidades para os quais forem realizados. Então, leia de novo aqui o enunciado. A Lei 9.099, que instituiu os juizados especiais criminais, determina, com relação aos atos processuais, que, atendidos os critérios estabelecidos em lei, serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados. Olha só o artigo 65 da 9.099. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para os quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 62 desta lei. Aqui, é correta, atendidos os critérios estabelecidos em lei, serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados. Então, vamos marcar aqui como verdadeira. Legal. Letra C. Não é necessário que tenha havido prejuízo para que se pronuncie nulidade. Parágrafo 1º, não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Ou seja, o que ela está falando? Não há nulidade se não houver prejuízo. Então, eu só vou anular o ato se ficar caracterizado algum prejuízo para as partes. Tá? Então, aqui é falso, porque é necessário que tenha havido prejuízo para que se pronuncie a nulidade. Beleza. E as outras alternativas? Olha só, deixa eu colocar aqui todos os slides. A lei, vamos pegar de novo o enunciado. A Lei 9.099, que institui os juizados especiais criminais, determina, com relação aos atos processuais, que os considerados essenciais serão gravados em fita magnética ou equivalente, dispensadas as notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Olha só. Artigo 65, parágrafo 3º. Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos essenciais, havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente. Certo? Então, aqui ela é o quê? Falsa também.
Agora, letra E. Não poderão ser realizados em horário noturno, os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Logo, a alternativa E, falsa. Portanto, gente, qual que ficou como correta? Letra C. Perfeito? Então, correta C. Fechamos aqui a parte de processo penal da prova de escrevente de 2006. Beleza? Vejo você no próximo bloquinho aí, tá bom? Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Então deixe seu like no vídeo e comenta aqui embaixo. Quero mais questões do concurso TJSP, que a gente vai postar sempre mais questões aqui no canal. E não se esqueça também que aqui embaixo vai ter os links na descrição para você baixar o material utilizado na aula e também para você participar das nossas imersões do concurso de escrevente do TJ e também para você conhecer a nossa mentoria Elite aqui da Praia de Concurso, tá bom? Então, até o próximo vídeo.